O martelo e a palavra, Martinho Lutero e o grito que rasgou o silêncio da cristandade. O som do martelo e o eco da consciência. Imagine o outono de 1517. O vento frio atravessa as ruas de Wittenberg, carregando o cheiro úmido das folhas caídas e o murmúrio das vozes que se aproximam da pequena igreja do castelo. Um monge agostiniano, franzino, de olhar convicto, segura um pergaminho. Ele levanta o braço, prende o papel na madeira e o martelo desce com firmeza. Naquele instante, sem saber, Martinho Lutero inaugura uma nova era da humanidade. Aquele gesto, simples, quase doméstico, se tornaria o estopim de um terremoto que sacudiria tronos, altares e consciências. O que começou como uma disputa teológica acabou transformando a Europa em um campo de batalha de ideias. E, mais profundamente, reformou a própria forma como o homem se compreendia diante de Deus, da autoridade e de si mesmo. Esta é a história de uma palavra que ousou contestar o poder e de um homem que acreditou que a fé deveria ser mais forte que o medo. A Alemanha. Antes da chama, o século XVI era um mundo de contrastes. De um lado, a Idade Média tardia agonizava sob o peso de estruturas corroídas. A Igreja, símbolo de unidade espiritual, estava tomada por tensões internas, escândalos e um distanciamento crescente entre fé e instituição. De outro, o Renascimento soprava novos ventos de razão, arte e consciência individual. Na Alemanha fragmentada, um mosaico de principados sob a sombra do Sacro Império Romano Germânico. O povo comum vivia entre a devoção e o desespero. O céu parecia próximo, mas só podia ser alcançado mediante o pagamento terreno das indulgências, moedas que prometiam libertar almas do purgatório. A Igreja, ao prometer a salvação por preço de catálogo, transformara o arrependimento em mercadoria. O Papa Leão X precisava financiar a grandiosa Basílica de São Pedro, e o dominicano Johann Tetzel percorria cidades com seu bordão infame. Assim que a moeda tilinta no cofre, a alma sai do purgatório. Foi neste cenário de piedade corrompida e poder centralizado que Martinho Lutero, professor de teologia em Wittenberg, se levantou para perguntar: onde está o Evangelho nisso tudo? As 95 teses, a palavra que despertou o mundo. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Não pretendia derrubar o Papa, mas reformar a igreja a partir da Escritura. Era um convite ao debate acadêmico, redigido em latim, dirigido a teólogos e eruditos. Mas o mundo mudou, e com ele, o destino daquelas palavras. Graças à recente invenção da imprensa de Gutenberg, as teses se espalharam como fogo. Em semanas, estavam em toda a Alemanha, em meses, em toda a Europa. O martelo de Lutero ecoou pelas prensas, e cada cópia impressa tornava-se um novo golpe na muralha da autoridade papal. Entre as teses, uma ressoava como trovão: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santo Evangelho da glória e da graça de Deus. Essa frase não apenas confrontava as indulgências, ela desmontava o próprio fundamento da teologia do mérito. A graça não se compra, a fé não se vende, o arrependimento não é moeda. A bula papal, o decreto do silêncio. A reação de Roma foi rápida e implacável. Em 1520, o Papa Leão X emitiu a bula papal Exsurge Domini, literalmente, levanta-te, ó Senhor. Era um chamado à destruição da raposa que devastava a vinha do Senhor. O documento condenava 41 proposições de Lutero, ameaçando-o de excomunhão caso não se retratasse. Mas o que era, afinal, uma bula papal? A bula era um instrumento jurídico e espiritual do papado, uma carta selada com chumbo, bula, que possuía força de lei divina. Servia para reafirmar dogmas, punir hereges, disciplinar reis e silenciar dissidências. Era a voz de Deus mediada pelo poder terreno do Papa. Para quem ousasse desobedecê-la, restava o inferno, terreno e eterno. Lutero respondeu queimando-a publicamente diante de uma multidão em Wittenberg. O fogo que consumiu o pergaminho papal foi o mesmo que incendiou a Europa. A Dieta de Worms, 1521. Aqui estou. Após queimar a bula, Lutero sabia que o confronto final era inevitável.
O jovem imperador Carlos V, recém-eleito governante do Sacro Império Romano Germânico, buscava consolidar seu poder e preservar a unidade religiosa do império. Convocado por ele, Lutero deveria comparecer à Dieta de Worms, uma assembleia imperial realizada em abril de 1521 na cidade de Worms, às margens do Reno. A Dieta, do latim dies, dia, era uma reunião formal de príncipes, nobres e representantes da Igreja para deliberar sobre questões de Estado. Naquele ano, o assunto central era um só: o destino de Martinho Lutero. Durante o interrogatório, o emissário papal Johann Eck apresentou uma pilha de livros de Lutero e exigiu duas respostas simples. Reconheces ser o autor dessas obras? Retratas-te de seus erros? O silêncio pesou sobre o salão. Diante do imperador, bispos e príncipes, Lutero pediu um dia para refletir, não por covardia, mas por consciência. Na manhã seguinte, retornou sereno, com a voz firme e a alma em chamas. Disse ele: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão evidente, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios que muitas vezes erraram e se contradisseram. Estou cativo à minha consciência e à palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui estou. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Essas palavras transformaram Lutero de monge em mito, o símbolo da resistência da consciência contra o poder. A Dieta de Worms terminou com a condenação imperial, conhecida como o Edito de Worms, que declarava Lutero herege e fora da lei. Qualquer um que o abrigasse ou lesse seus escritos seria igualmente condenado. Mas o monge não foi capturado. O príncipe Frederico, o sábio, simulou seu sequestro e o levou secretamente ao castelo de Wartburg, onde ele viveria disfarçado sob o nome de Cavaleiro Jorge. Ali, em isolamento, Lutero realizou uma das maiores obras da história. Traduziu o Novo Testamento para o alemão. Assim, a derrota política tornou-se vitória espiritual. A voz que Roma tentou calar tornou-se verbo impresso, e verbo que libertava. As dimensões da Reforma: um mundo em revolução. A Reforma não foi apenas um cisma religioso. Foi um fenômeno civilizatório, cujos efeitos ecoam até hoje em cada aspecto da cultura ocidental. Quando o poder exige silêncio, a consciência sussurra: aqui estou. E quando a fé encontra coragem, nasce a reforma. Se este conteúdo te inspirou, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, comente e continue reformando o pensamento, um coração de cada vez.